Queridos, vamos abrir então nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. Nós estamos estudando a carta de Pedro, essa primeira carta de Pedro. E eu queria ler com vocês o texto que foi usado nos nossos últimos 2 estudos, para que a gente tivesse mais contexto, né? Porque como essa é uma carta, a gente não pega versículos e estuda eles isoladamente, mas existe um contexto que a gente usa para estudar. Então, eu queria ler com vocês do verso 1 de 1 Pedro, capítulo 1, até o verso 5. Vamos ler juntos? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então hoje, nosso estudo vai ser realizado nesses versos 4 e 5. Eu vou usar o boletim, então você pode acompanhar a leitura, nós vamos ler juntos todos os textos. Se você é visitante da nossa comunidade, a gente lê junto todos os textos que estão em negrito. Então, eu convido você a ler conosco. Queridos, então, lá no nosso boletim, começando, a gente lê que o título do nosso estudo hoje é Esperança em uma Herança Segura e Eterna. E nós vamos ver hoje que herança que é essa que nós estamos falando, né? Que espécie de herança é essa que o Senhor nos garante? E antes de a gente começar, eu queria convidá-los a baixar a sua cabeça para a gente fazer uma oração, para que o Espírito Santo do Senhor revele a palavra no nosso coração. Paizinho amado, te agradeço por esse dia, Pai. Te agradeço por essa comunidade, pela oportunidade da gente estudar a Tua Palavra livremente. Te agradeço, Pai, pelo Teu Filho Jesus Cristo, pela obra que foi realizada naquela cruz. E eu te entrego, Pai, o estudo de hoje e o meu espírito para que o Senhor use, Pai, e use a minha vida para que a Tua Palavra seja revelada aos corações da Tua igreja e que nós sejamos edificados pelo poder do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Ao boletim, vamos começar no primeiro parágrafo. Diante de tantas mudanças do mundo, perdas, dores e incertezas, onde podemos encontrar segurança? Onde está a nossa esperança? Pedro nos responde claramente: não está aqui nesse mundo. Nossa esperança não é terrena, não está em algo passageiro ou perecível, mas numa herança segura, eterna, preparada e protegida por Deus nos céus para os seus filhos herdeiros. Depois de exaltar a Deus por essa esperança viva que recebemos por meio da ressurreição de Cristo, como a gente acabou de ler, ali em 1 Pedro 3, Pedro começa a descrever o conteúdo dessa esperança, aquilo pelo qual o nosso coração aguarda, ou deveria aguardar com expectativa, a nossa herança. Não é uma esperança vazia, não é um consolo superficial, mas uma promessa garantida e reservada para o seu povo. Nossa esperança é certa. Como a gente falou no nosso último estudo, como eu falei no nosso último estudo, né? Nossa esperança está longe de ser um desejo. A gente tem relembrando, né? A gente tem uma falsa ideia da esperança como sendo algo que a gente mundanamente espera muito que aconteça. Eu tenho um desejo muito grande de que algo aconteça. Então, até citei no nosso último estudo, aquela frase que a esperança é a última que morre, como se fosse algo que pudesse morrer mesmo, né? Essa não é a esperança
a que Pedro se refere aqui. A nossa esperança é certa. Nós esperamos por algo que com certeza vai acontecer. Nossa esperança está em Jesus Cristo, que já venceu a morte. Então, essa esperança é totalmente diferente de qualquer esperança que nós, culturalmente, historicamente, humanamente, podemos conceber num dicionário ou quando a gente pensa em definir essa palavra. É algo sobrenatural e que somente aqueles que são de fato, genuinamente filhos de Deus, que passaram pela cruz, que foram unidos a Cristo, ressurretos com Ele, têm. Só o povo de Deus tem essa esperança viva. Louvado seja o Senhor por isso, porque isso é dom dele, isso não é nosso. Não somos nós que produzimos essa esperança, mas é por causa dele, por causa da segurança nele, que nós temos essa esperança tão certa. Então, seguindo. Mas é quando chegamos à herança que muitos de nós nos confundimos. Quando ouvimos a palavra herança, nossa mente pode, inconscientemente, reduzir essa promessa celestial a algo terreno, material e passageiro. Somos tentados a pensar em bens, propriedades, riquezas humanas, e imediatamente ligamos herança a patrimônio, coisas desse mundo. Quando nós lemos a palavra herança, quando nós falamos sobre herança, a primeira coisa que nos vem à mente é algo que alguém construiu materialmente, às vezes alguma propriedade privada, às vezes algum montante financeiro que tem num banco, às vezes algum título de ação que a pessoa tem. Meu Deus, eu descobri que meu pai faleceu e ele tinha muitas ações de tal empresa, ou que ele tinha muita dívida. Você pode herdar dívida também, né? E aí, a gente sabe que você não precisa pagar essa dívida, mas enfim, nós vamos entrar num papo de direito aqui. Mas enfim, o fato é o seguinte, né? Uma herança é algo que alguém trabalha durante a sua vida inteira para juntar esse montante, essa riqueza, para ser transferido para alguém quando essa pessoa morre. Quando a pessoa morre, o filho então recebe essa herança. Então, o pai tem a expectativa de passar essa herança, que ele tanto batalhou, né? E o filho tem a expectativa de receber essa herança. Então, assim como alguém transfere essa herança em sua morte, ou até em vida, como a gente sabe, por exemplo, na história do filho pródigo, né? Mas também existe aquele que recebe. Não é esse tipo de herança que nós estamos falando aqui. Não é um tipo de herança que a traça pode corroer, que a ferrugem pode corroer. Não é um tipo de herança que nós temos uma expectativa de que aquilo vai resolver a minha vida. Nossa, mas no dia que eu receber aquela herança, daí sim eu vou, fazer alguma coisa. A gente vê que existem famílias que a herança é maldição. Famílias brigam, famílias se dividem, famílias são separadas pelo resto das vidas, porque a herança é uma maldição. Porque o pai e a mãe trabalharam tanto por aquele dinheiro, que o dinheiro ou aquelas posses se tornaram mais importantes do que a família. Então a gente sabe que esse tipo de herança, se ela pode ser bênção e pode ser maldição, ela é um tipo de herança que não vem do coração do Senhor. Porque tudo que vem do Senhor é perfeito. Tudo que vem do Senhor traz bênção. Tudo que vem do Senhor traz aquilo que é bom para a nossa vida. E a gente sabe que se algum tipo de herança está trazendo maldição, não é porque a herança em si é má, mas é porque o coração das pessoas está nisso. Porque as pessoas colocaram o mamon como Deus, colocaram o dinheiro como Deus, a herança como Deus, e não colocaram a herança como algo, uma bênção do Senhor. Queridos, a gente sabe que isso é muito comum acontecer. Quem aqui não conhece uma história de uma família ou alguém que recebeu uma herança e acabou brigando com os irmãos por causa dessa herança? Processos infindáveis de espólio e inventário que acontecem na justiça, porque as famílias não conseguem sobreviver. As famílias não sobrevivem a um processo de herança. Então a gente sabe que esse tipo de herança não é o tipo de herança de que Pedro está falando aqui. Porque como a gente acabou de ler, ele está falando que essa herança é incorruptível. Ele está falando que essa herança ela é sem mácula. Ele está falando que essa herança não pode murchar. Ela não pode perder o seu vigor.
Então é desse tipo de herança que nós vamos falar aqui hoje. Seguindo no boletim, a palavra define esse tipo de herança material como perecível. Em Mateus 6, 19 e 20, Jesus nos diz, vamos ler juntos? Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: diante disso aqui que o Senhor Jesus acabou de falar, diante disso que Cristo acabou de falar, Ele não está falando aqui, joga tudo fora. Ele não está falando que isso é tudo uma grande maldição mesmo para a sua vida. Dinheiro é maldição. Ele está falando para você não colocar o seu coração nisso. Ele está falando para você trabalhar para juntar coisas no céu. O dinheiro pode vir. O Senhor pode nos abençoar com prosperidade. Mas de maneira nenhuma, essa é a nossa prioridade. De maneira nenhuma, é para isso que vivemos. Não é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para servir ao Senhor. Estamos aqui para servir aos seus propósitos. Estamos aqui para servir ao seu corpo. Ficar aqui sentado, levantar, passar a semana acumulando riqueza, voltar no domingo e achando que isso é uma vida que o Senhor tem para a gente. De maneira nenhuma. O Senhor nos chama para servir a Ele. Servir a Ele e não a nós mesmos. E é isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Nós estamos servindo a nós mesmos ou nós estamos servindo ao Senhor? Aonde nós temos investido o tempo nas nossas vidas? A gente tem nos preocupado prioritariamente com a nossa herança material, que a gente vai receber ou deixar, ou com o evangelho? E aí é aquela pergunta que, para quem tem um filho, para quem tem filhos, acredito que a grande maioria aqui, ela pega lá no âmago, lá no centro. Porque eu estou trabalhando para deixar riquezas materiais para meu filho, ou eu estou trabalhando para deixar o evangelho semeado no coração do meu filho? Eu quero que meu filho olhe para trás e pense: poxa, meu pai foi um homem de sucesso. Ele deixou para mim muitas posses. Ele deixou para mim uma conta bancária gorda e recheada. Mas ele deixou nada relacionado ao Evangelho e à palavra do Senhor. Ou eu quero que meu filho olhe para trás e fale assim: o meu pai me deixou o bem mais precioso que tem, que é a salvação. O meu pai pregou o Evangelho para mim. O meu pai me conduziu na palavra do Senhor. O meu pai me revelou durante toda a minha vida que eu sou um pecador miserável, carente da graça do Senhor. Será que nós estamos sendo usados em nossas casas, em nossas famílias, para esse propósito? Ou para um propósito somente de arrecadar e angariar bens materiais? Eu quero ser reconhecido pela minha herança, ou eu quero ser reconhecido porque eu deixei a palavra semeada no coração dos meus filhos? Eu vejo muito mais sucesso no meu filho se eu ver ele andando de BMW, ou se eu ver o meu filho aqui levantado adorando ao Senhor Jesus Cristo. Essa é uma pergunta que me incomoda. Porque a gente sabe que no mundo, o que o mundo vê como sucesso é quando o seu filho está lá, estudando numa boa escola, andando com um bom carro, morando numa boa casa, num condomínio fechado, vestindo boas roupas. Mas não é esse sucesso que o Senhor vê. O Senhor não se importa com isso. A palavra acabou de falar que a traça e a ferrugem destrói. Os ladrões arrombam e roubam. Nós precisamos investir o nosso tempo naquilo que é eterno. Nós precisamos investir o nosso tempo naquilo que vai juntar tesouros nos céus. É nisso que nós precisamos investir. Seguindo o boletim. Sabemos que esse mesmo equívoco poderia acontecer com os leitores, para quem Pedro enviou sua carta. Naquele tempo, os judeus tinham culturalmente algo muito diferente de nós hoje. Eles se lembravam da herança como a terra prometida, ou até mesmo uma porção dela para sua tribo. Vamos abrir em Deuteronômio 4:38?
Deuteronômio 4:38 diz assim, eu vou ler a partir do 37, tá? Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força. Aí o 38. Para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como se vê hoje. Voltando ao boletim, esse texto, ele basicamente está dizendo o seguinte, que Deus deu uma terra como herança para o povo hebreu. E a gente sabe, até hoje, historicamente, que eles estão até hoje brigando por isso lá. Aquela guerra que a gente vê em Israel, é porque os judeus, eles têm aquela herança até hoje como a fonte de segurança deles. Aquela terra é o que o Senhor deu para eles. É minha terra, é minha, é isso. Então, a gente sabe, voltando ao boletim, que, seguindo, essa herança tinha um peso muito grande, pois, como conhecemos a história, o povo passou 40 anos no deserto, antes de tomar posse dessa herança. E desde então, ela sempre pareceu escapar por entre os dedos, ainda que por juízo do Senhor. Desde quando o povo entrou nessa terra, coisas aconteceram para que eles perdessem essa terra. A maioria delas, se não todas elas, por juízo do Senhor. Então a gente sabe, por exemplo, que eles ficaram no cativeiro, que eles foram exilados na Síria. Por quê? Como juízo do Senhor. E a gente sabe também que os romanos entraram e dominaram, eles viraram escravos, e eles, por mais que eles morassem naquela terra, ainda eles tinham perdido a posse delas. Eles podiam morar lá. Mas se os romanos quisessem tirar eles de lá, na época que Jesus Cristo veio, os romanos poderiam simplesmente falar, tchau, essa terra é minha. Eles dominavam o povo judeu. Então, quando eles viram o Messias vindo, na cabeça deles, agora nossa herança vai ser restituída. Agora, finalmente, Jesus vai devolver para a gente o que nos é devido. Do mesmo jeito que para nós, hoje, herança se traduz em coisas materiais, para eles também. Os destinatários dessa carta de Pedro, para quem ele está escrevendo essa carta, são esses dessa época. Mas isso serve para a gente também hoje. Naquela época, quando Pedro está falando aqui, nesse texto, sobre herança, isso pega num ponto muito, muito sensível para um judeu. Porque a herança para eles, que é aquela terra, a terra de Israel, onde é Israel hoje, que era a terra de Canaã, para eles aquilo era muito pesado. Pensar em olhar para aquela herança como algo que não é tão importante é complicado, no mínimo. Tanto que no começo de 1 Pedro, como a gente leu aqui, Pedro chama eles de forasteiros. Pedro chama eles de peregrinos. Ele está desde o começo da carta dizendo, vocês estão olhando para as coisas erradas. Vocês não vão mais olhar para as coisas terrenas agora. Não importa essa terra. Não importa se vocês vieram da linhagem de Abraão, se vocês vieram da linhagem de Davi, se vocês são puro sangue. Não importa se você for circuncidado. Importa que Jesus morreu. Hoje nós vivemos debaixo de uma nova aliança. Pedro está dizendo aqui para eles de coisas caras para eles. Para nós também são coisas caras. Nós hoje não vivemos atrelados a uma terra ou a bens materiais, propriedade terrena como eles viam naquela época. Mas hoje nós vivemos atrelados a status, a ego, a aparência. Eu preciso parecer, não importa se eu sou. Eu preciso parecer, não importa se eu realmente faço aquilo. Importa se as pessoas nas minhas redes sociais veem isso. Se aquilo é verdade, não importa. Então, ainda que a gente esteja separado por muitos, muitos séculos dos destinatários dessa carta, a mensagem ainda permanece. Nós precisamos olhar para essa herança que ele está falando aqui. Seguindo no boletim,
É tão importante para Pedro contrapor esse conceito que ele, ao chamá-los de forasteiros e peregrinos, logo atesta que aquela terra prometida já não tem mais valor para eles, que agora fazem parte de um reino que não é deste mundo. Os leitores da carta, daquela época, e nós hoje, entendemos culturalmente herança como coisas completamente diferentes. Porém, em ambos os casos, a expectativa estava e está no recebimento de algo material, perecível, imperfeito e incorruptível. Deixa eu... Vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 2, verso 7. Jeremias 2, verso 7. Diz assim: eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes as contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Então, vejam só, Deus havia dado essa herança para o povo dele, que era essa terra. Porém, sendo essa terra que ele deu, e esse povo que vivia parte de uma natureza, parte de um mundo caído, isso pode ser contaminado. Afinal de contas, sabemos que todos somos contaminados pelo pecado. A natureza geme por causa disso. E o povo, por causa da sua idolatria, contaminou essa herança. A herança dada por Deus foi contaminada. E se a herança dada por Deus foi contaminada, a pergunta que eu faço é: e nós? E as coisas que nós temos recebido do Senhor como bênção? De novo, nossos filhos, nossa casa, nossa família. O que o Senhor tem nos dado como bênção? Como nós temos tratado isso? Nós temos tratado as coisas, as bênçãos do Senhor, da forma correta? Ou assim como o povo hebreu, assim como o povo judeu, assim como o povo que peca contra o Senhor, idolatra outros deuses, contamina as coisas que o Senhor nos dá? E agora, entrando no nosso estudo de hoje, sendo assim no boletim, sendo assim, no verso 4, Pedro esclarece o tipo de herança a que ele vai se referir. Quais são seus atributos? Vamos ler juntos? Herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Esse tipo de herança que ele está falando aqui, ela é totalmente diferente da que a gente acabou de ler em Jeremias. Essa espécie de herança que nós lemos em Jeremias pode ser contaminada. Você pode receber uma bênção, porque nós sabemos que filhos são heranças do Senhor. E você pode pegar o seu filho e levar ele para um caminho totalmente desviado do Pai. Você pode pegar uma coisa que é boa que o Senhor te deu e contaminar. Mas esse tipo de herança que nós vamos falar aqui hoje não pode ser tornada repugnante. Ela não pode ser maculada. E ela jamais pode perder o seu valor. Você pode tentar, mas não pode conseguir. Essa herança, ela está guardada pelo Pai. Esses 3 atributos da nossa herança no boletim só são possíveis porque provém diretamente de Deus e não de qualquer outra fonte. Nossa herança reflete o próprio caráter do Senhor. É imperecível, assim como a palavra de Deus permanece para sempre. 1 Pedro 1,23 diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Nós, que somos povo de Deus, fomos gerados de uma semente perecível, de uma semente não perecível, imperecível. E ele fala,
por meio da palavra de Deus, que é viva e o quê? Permanente. A palavra de Deus, ela não passará. Ela nunca pode mudar. Então, ela é imperecível. A herança de Deus é imperecível, assim como a palavra de Deus. Ela é imaculada e imaculável, assim como a palavra de Deus. Ou seja, Cristo, nosso sumo sacerdote. Aqui, a ideia da gente atrelar a palavra de Deus a Cristo é porque Cristo é a palavra de Deus. Lá em João, capítulo 1, verso 14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como de unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Cristo é imaculado, Cristo não tem pecado, Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Ele é a palavra de Deus, Ele é o nosso sumo sacerdote, é santo e inculpável. Hebreus 7,26 diz: é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Então, essa herança, de novo, ela é imperecível, ela é imaculada e, por fim, ela é imutável, assim como a palavra de Deus, que permanece firme para sempre. Isaías 48 diz: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. É, portanto, uma herança superior a todas as outras. Ela é eterna, ela é pura e ela é perfeita para sempre. Queridos, isso não é uma coisa leve de saber. Saber que a nossa herança, ela é eterna, pura e perfeita para sempre, e não porque nós fizemos isso, mas porque Ele faz isso, porque são características dEle. Nós não estamos falando aqui de algo que Deus criou que é assim. Deus criou algo porque Ele é assim. Ele tem esses atributos. E isso nos traz muita segurança como povo. Saber que essa herança está guardada para nós. Saber que essa salvação, hoje, a gente pode pensar assim: poxa, mas hoje, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma expectativa, de uma esperança. A gente falou disso no começo. Hoje nós vivemos pela fé. E nós não estamos vendo a nossa salvação. Nossa salvação não é algo tangível que a gente pega e vê ela. Nós sabemos que Jesus veio. Mas ainda hoje, nós vivemos pela fé. E não pela visão. Então Pedro nos lembra ao boletim que na nova aliança, as recompensas de Deus não são centradas apenas no material, no físico ou no terreno, mas sobretudo nas realidades espirituais e eternas. Nosso Senhor não se preocupa com prosperidade material, não se preocupa com o nosso conforto, aparência ou força física, e não se preocupa em nos livrar das perseguições e sofrimentos desse mundo. O foco não está no presente passageiro, mas está no eterno invisível. Assim como no Antigo Testamento, o povo de Deus aguardava com esperança a vinda do Messias, nós agora aguardamos com esperança a plena revelação da nossa herança celestial, certos de que Deus suprirá todas as nossas necessidades no devido tempo. Vamos ler junto esse texto aqui de 2 Coríntios? Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Aqui, eu queria que vocês se colocassem de pé para ler esse último trecho, que é o verso 18. Porque nós vamos confessar isso aqui, como igreja. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pode sentar, meus irmãos.
Então, aqui, o que esse texto está dizendo é que nós não vamos olhar para as coisas que são desse mundo. Fixamos os olhos não no que nós estamos vendo, não na nossa herança terrena, não na nossa conta bancária, não na nossa família como segurança, não no meu emprego, não naquilo que eu estou construindo. Não é nisso que eu vou fixar meu olho, mas no que eu não estou vendo. Porque isso é viver pela fé. Viver pela fé é viver fixando o meu olho naquilo que eu não estou vendo. Pois o que eu estou vendo é transitório, mas o que eu não estou vendo é eterno. É muito fácil eu vir aqui domingo, sentar aqui e falar assim, eu creio nisso. Eu sei. Eu sei que na segunda-feira de manhã é diferente. Eu sei que na segunda-feira, quando você entra no seu trabalho e olha para aquele monte de problema que você tem para resolver, você fala assim, como? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou olhar para as coisas que não se veem se eu tenho o boleto para pagar? Se eu tenho esse monte de problema para resolver, cliente para atender, meta para bater? Mas isso é viver pela fé, meus irmãos. Porque nós sabemos que isso, se eu desse para vocês uma resposta aqui de como fazer isso, vocês fariam isso pela força de vocês. Mas a fé é dom de Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele opere em nossos corações e nós tenhamos essa cosmovisão. Para que eu consiga ver o mundo como o Senhor quer que eu veja. Eu vou chegar lá no meu trabalho às 8 horas da manhã na segunda-feira. Eu vou ter o boleto para pagar. É fato isso. Eu vou ter que cuidar da minha família e fazer coisas que são totalmente terrenas. Mas todas elas eu posso fazer para a glória do Senhor. Não quer dizer que essas coisas são ruins. Elas são boas, o trabalho dignifica o homem. Cuidar da família é uma coisa que o Senhor espera de nós. Que nós vivamos com a nossa família. Mas eu estou fazendo isso pela minha força e pelos motivos certos? Ou estou fazendo isso porque é o que o Senhor espera de mim? Eu estou fazendo isso porque eu amo ao Senhor. Porque eu sou de fato uma nova criatura. E eu quero que o meu filho, aquele que está em casa, pequenino ou não, seja salvo. E eu quero lavar a minha esposa pela palavra, assim como a palavra fala. Eu estou fazendo isso porque eu quero ter mais dinheiro no meu banco? Ou eu estou fazendo isso porque eu louvo ao Senhor? Porque, Senhor, o Senhor me deu um trabalho. E eu vou fazer o trabalho da melhor forma possível. Se isso for ser traduzido em prosperidade, amém, Senhor. Toma aqui o meu dízimo, a minha oferta de gratidão ao Senhor, porque tudo vem de Ti. O meu coração é agradecido ao Senhor pelas bênçãos, ou eu somente venho aqui, ouço essa palavra, segunda-feira eu recebo o meu pagamento, vou pensar em quantas parcelas, em quantas coisas eu vou gastar meu dinheiro, e não sou grato ao Senhor, porque na verdade fui eu que construí, não foi Ele. Que o Senhor nos dê discernimento disso, meus irmãos. A intenção do nosso coração e a nossa motivação é o que o Senhor quer. O Senhor quer que o nosso coração queira Ele, acima de todas as coisas. O Senhor não quer que nós coloquemos como segurança o que nós temos. Voltando ao boletim. Vamos ler junto? Herança guardada nos céus para vocês. Saber que Deus está guardando nossa herança deve nos trazer muita segurança. Aquilo que nos é proposto não pode ser tomado de nós. Seja por um ladrão ou um exército. Seja pela traça ou pela ferrugem. O fato de o Senhor declarar que é Ele que guarda a nossa herança é algo extremamente importante para todo que crê, pois nada pode frustrar os planos do Senhor. Nós sabemos que nós podemos depositar a nossa herança, o meu dinheiro, os meus bens materiais em algum lugar. Algumas pessoas têm cofres em casa, a gente coloca no banco, porque a gente tem uma falsa impressão de que se eu colocar no banco, o meu dinheiro vai estar seguro. Mas daí pode vir um presidente e confiscar tudo. Pode vir um ladrão e arrombar o seu cofre. Pode vir alguém e roubar a sua propriedade. Pode vir um movimento sem terra e invadir a sua terra. Pode vir qualquer coisa. Nós sabemos que nada que nós temos nesse mundo
é seguro. Ah, mas eu tenho um investimento em renda fixa. Meu assessor falou que é super seguro. Querido, você está no Brasil. Nada é seguro no Brasil. Então, assim, saber que nós temos uma herança que é superior a todas, que é pura, eterna e imaculável, e que essa herança não precisa ser guardada num cofre. Eu não preciso ficar me preocupando se ela está rendendo juros, se alguém está pegando ela, se alguém vai poder tomá-la de mim. A palavra do Senhor fala que nada pode nos arrancar das mãos dele. E a palavra fala que é ele que guarda essa herança. Alguma coisa pode frustrar os planos do Senhor, meus irmãos? Então essa herança que é superior está guardada pelo Pai. E aí eu te pergunto, se você soubesse que tudo que você tem está 100% seguro, que a sua casa nunca pode ser arrombada, porque ela é super segura, você trancaria a sua porta? Antes de dormir? Se você morasse num condomínio fechado, daqueles bem Disneylandia, assim, sabe? Bonitinho, cheio de florzinhas e cheio de segurança, você se sente seguro, as crianças correndo, aquela coisa. Você trancaria a sua porta para dormir? Se você se sentisse 100% seguro? Muito provavelmente não. Sabendo que a nossa herança e tudo que nós temos está guardado com o Pai, por que eu estou me preocupando com o dia de amanhã? Se eu sinceramente coloco a minha segurança e a minha esperança no Senhor, por que motivo eu durmo mal? Por que motivo eu me preocupo com o dia de amanhã? É isso que Jesus diz em Mateus, capítulo 6. Se Deus veste os lírios do campo, que dirá vocês? Por que nós estamos colocando as nossas preocupações e os anseios como num trono na nossa vida? Queridos, coloquem isso na cruz. Coloquem isso no Pai. E é Ele que é nossa segurança. Ele é nossa rocha forte, torre forte. Ele é o nosso porto seguro. Senhor, eu estou me preocupando com isso. Eu estou preocupado com esse boleto. Eu estou preocupado com a minha família. Eu estou preocupado com o meu trabalho. Eu estou preocupado com o dia de amanhã. Qualquer motivo que seja. Senhor, o Senhor já levou sobre si os meus anseios e as minhas preocupações. Senhor, me traz essa revelação. Eu quero viver para o Senhor, em paz. Se nós tivermos a dimensão disso, de que essa herança está guardada com o Pai, e que Ele é o Deus que criou todas as coisas, com o que nós iremos nos preocupar? E de que adiantaria guardar essa herança, o Senhor guardar essa herança, se não tivesse ninguém para recebê-la? Se ninguém aqui existisse, se o povo de Deus não tivesse sido constituído, para que o Senhor guardaria essa herança? De que adiantaria preparar morada e uma nova Jerusalém, se não houvesse a igreja e a noiva de Cristo? Mas graças a Deus, por seus eleitos, peregrinos e dispersos. Vamos ler junto? Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Não só o Senhor guarda a herança, como Ele protege aqueles que vão receber a herança. De que adiantaria o Senhor guardar com tamanha mão poderosa a herança, se Ele não protegesse o seu povo? A palavra fala que mediante a fé, nós somos protegidos por Ele. É mediante a fé, o boletim, é mediante a fé, que é dom de Deus, que o Senhor protege o seu povo. Deus escolheu agir por meio da fé, não porque a fé tenha mérito ou poder em si mesma, mas porque é o meio pelo qual recebemos e nos apropriamos da salvação realizada por Cristo. Afinal, somos salvos pela graça, mediante a fé, e sem essa salvação, o nosso acesso ao Pai seria impossível.
vocês veem aqui que nós, que somos o povo de Deus, somos protegidos mediante a fé. Ele fala que mediante a fé nós somos protegidos. Ele não fala que mediante o seu dízimo você é protegido. Ele não fala que mediante o seu jejum você é protegido. Ele não fala que mediante a sua oração você é protegido. Ele não fala que mediante a sua leitura da palavra você é protegido. Ele não fala que é mediante o seu esforço você é protegido. Ele fala que é mediante a fé que nós somos protegidos. Aleluia por isso, meus irmãos, porque a fé não vem de nós. E se viesse de nós, ela poderia ser corroída. Como a fé vem do Pai e depende dele, nós, mais uma vez, descansamos em saber que vem dele. E se vem dele, não pode ser frustrado. E aqui eu queria abrir um parênteses. Talvez você esteja aqui se perguntando, mas essa herança, será que ela é minha mesmo? Será que eu sou realmente um filho de Deus? Será que eu tenho mesmo essa fé? Eu não sinto que eu tenho essa fé. Não sinto que eu tenho essa fé, que eu estou sendo protegido. A palavra de Deus nos confronta com a verdade inevitável. Todos nós, cada um de nós aqui, quando nascemos pecadores. Todos nós nascemos destinados ao inferno. Nascemos ofensores do Pai. Meu filho, o Otinho, tem 1 ano. Ninguém ensinou ele a me desobedecer e ele ainda desobedece. E eu tenho certeza que quando ele começar a falar, vai chegar o dia que ele vai mentir. Eu nunca vou ter ensinado o Otto a mentir e ele vai mentir. Quantos aqui têm filho e o filho já mentiu? Ainda criança para vocês, levanta a mão, por favor. Sem falar. Então o Otto já deve estar mentindo já. Então, algum de vocês ensinou o filho a mentir? Algum de vocês chegou, filho, vamos sentar aqui, tutorial de mentira 1.0. Não teve esse dia. Mas ainda assim o filho mentiu. Por quê? Porque todos nós nascemos separados do Pai. Todos nós nascemos propensos a ofender o Senhor. Nascemos inimigos do Senhor. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós somos sim criaturas de Deus, mas não nascemos de maneira nenhuma filhos de Deus. Nós nascemos espiritualmente mortos, incapazes de buscá-lo por conta própria. Ninguém é capaz de levantar o dia e falar assim, hoje eu resolvi que eu vou buscar o Senhor. Hoje eu resolvi que deu. Cansei de ofender esse Deus. Agora eu vou ser um filho dele. Quem aqui pode chegar diante de um homem e falar assim, eu quero me tornar seu filho adotivo, sem que esse antes te chame para ser feito filho adotivo dele? Nós nos tornamos filhos adotivos do Pai, porque Ele nos torna. Jesus disse a Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que nós precisamos, meus irmãos, é de um novo nascimento. O que nós precisamos, meus irmãos, é ser regenerado. Ninguém entra nessa herança sem antes nascer do Espírito. Ou seja, nós precisamos nos arrepender. Arrepender e crer que o Senhor Jesus Cristo foi morto na cruz e nós morremos com Ele. E crer que o Senhor Jesus Cristo foi sepultado, foi ressuscitado no 3º dia, e ressurreto, nós ressuscitamos com Ele, em nova vida. E os nossos pecados foram crucificados com Ele na cruz. E o nosso velho homem já não mais tem vida. E o que tem vida hoje é uma nova criatura, que faz parte da nova aliança. Se você crê nisso, querido, eu quero te dizer o seguinte, se você crê nisso de todo o seu coração, se você crê que você estava lá na cruz com Cristo, que Jesus Cristo é sua vida, Ele é sua fonte de esperança,
Você é sim destinatário dessa herança. O Senhor é sim quem te protege. Às vezes a gente pensa, meu Deus, eu penso que eu não sou digno disso. Mas nós não somos mesmo dignos disso. Nós não somos merecedores dessa graça. De maneira nenhuma. Nós somos imerecedores. Então, se hoje você não tem essa certeza no seu coração, hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de você chegar diante do Senhor e confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor da tua vida. E eu quero te dizer uma coisa. Se isso está incomodando o seu coração, o Espírito Santo está te chamando. Ouça a voz do Espírito, porque Ele está te chamando. Porque isso não vem de você. Nós não podemos de maneira nenhuma vivificar o nosso Espírito Santo para ter comunhão com o Pai. Só Ele pode. Então, dê atenção a esse chamado. Porque pode ser o Senhor chamando você a fazer parte do povo dele. O Senhor é poderoso para te perdoar, independente do pecado que você tem cometido. Não existe pecado que não seja perdoável pelo Pai. Não existe nada que você possa ter feito que o Senhor não possa jogar no mar do esquecimento. E eu quero te dizer que essa comunidade está de braços abertos. E se você quiser e precisar conversar com alguém, te garanto que você vai encontrar um irmão aqui com quem você pode conversar. Eu me coloco à disposição. Nós temos nossos pastores, nós temos pessoas capacitadas, mas todos nós cremos que o sacrifício na cruz é suficiente para todos os pecados. Voltando ao boletim. A Bíblia está repleta de passagens em que homens e mulheres foram protegidas pelo poder de Deus por meio da fé. Pela fé, Daniel foi salvo dos leões. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha. Pela fé, o povo hebreu atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, Raabe foi salva da destruição em Jericó. E a palavra testifica, vamos ler junto? O justo viverá pela fé. A fé sempre foi a forma que Deus estabeleceu para que seu povo recebesse desde sempre suas promessas, fosse fortalecido em meias provações e permanecesse firme até o fim, ainda que fosse um fim amargo. Sabemos disso, pois o autor de Hebreus, no capítulo 11, descreve detalhadamente a fé e suas consequências. Então, nós vemos aqui alguns exemplos, meus irmãos, de pessoas na Bíblia que foram salvos por causa da sua fé. Foram protegidas pelo Senhor por meio da fé, né? Então a gente viu o exemplo de Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Depois os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha e não se queimaram. Mas aqui entra um ponto importantíssimo. Eles entraram na fornalha não crentes de que eles seriam salvos e por isso entraram. Sadraque, Mesaque e Abednego não entraram na fornalha pensando, a palavra fala que o Senhor vai me proteger, eu vou entrar na fornalha e vai dar tudo certo. Eles entraram pensando, se vocês voltarem lá no livro de Daniel, eles falam assim, nós vamos entrar, mas o nosso Deus é maior. E se aprouver a Ele nos proteger, Ele não vai nos proteger. A fé deles não estava no fato de que eles seriam protegidos. A fé deles estava no fato de que o Senhor sabia o melhor para eles. Estava no fato de que o Senhor tem o melhor para eles. Deus sabe o caminho que Ele tem para cada um de nós. Então, se eu confio que esse, que é o detentor da minha herança, que guarda a minha herança com a mão poderosa dele e que me protege, se eu realmente, sinceramente confio nesse Deus, de que maneira eu não vou entrar nessa fornalha? Como posso eu falar assim, beleza, ele pode ser tudo isso, mas eu não confio. Ou eu confio nele, ou eu não confio. Então, não é o fato de eu achar que eu estou completamente protegido. É o fato de eu saber que Deus tem os seus planos para mim. E eu confio cegamente no Senhor, de que Ele sabe qual é o melhor intento para mim.
E aí a palavra testifica que o justo viverá pela fé. Esses exemplos que nós demos aqui foram exemplos de pessoas que viveram pela fé. Deus estabeleceu que o seu povo recebesse desde sempre suas promessas por meio da fé. Vejam só, quando o povo chega diante daquele mar, e Deus olha para Moisés, nessa figura do povo saindo do Egito, simboliza Jesus Cristo. E o povo somos nós. No momento que o povo segue Moisés até a beira do mar, fugindo do exército egípcio, o que eles estão tendo em Moisés? Fé. Fé. Pô, eu estou chegando na beira do mar, tem um exército vindo, nós vamos nadar? Mulheres, crianças, velhos, carroça? Moisés, e agora? Do mesmo jeito que os próprios apóstolos, os próprios discípulos de Jesus, Senhor, está essa tempestade. E agora? Nós vamos morrer? E Moisés, o Senhor manda ele a tocar o cajado no mar e o mar se abre. Queridos, isso não é uma coisa esperada por ninguém. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Ninguém. Talvez andar pelo mar, mas abrir o mar. Mas pela fé, eles atravessaram o mar. Atravessar o mar significa o quê? Batismo. A travessia do povo pelo mar simboliza o nosso batismo nas águas. Pela fé, nós fomos inseridos nas águas, em Cristo. Então, é pela fé que o Senhor cumpre os propósitos dele. E nós devemos buscar o quê, meus irmãos? Senhor, aumenta a minha fé. No livro de Atos, quando Pedro vai ser colocado diante do Sinédrio para falar, tem uma passagem que para mim me pegou muito. Que não era uma coisa trivial ser colocado diante do Sinédrio para falar. Não era uma coisa simples, não. Pensando hoje, não existe esse órgão na igreja, mas seria como ser colocado diante de um STF para falar. Por mais que seja motivo cômico aqui entre nós, né? Mas é um motivo de pessoas que têm muito poder. Pedro era judeu. E ele ser colocado diante do Sinédrio, para ele, culturalmente falando, desde quando ele nasceu, era motivo de medo. Ele vai diante dos irmãos e eles oram para o Senhor aumentar a fé dele. E a palavra fala que Pedro foi cheio do Espírito Santo diante do Sinédrio e falou com autoridade. Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Senhor, aumenta a minha fé, para que eu seja como esses homens, para que eu enxergue as suas promessas, para que eu discirna a tua palavra, para que eu saiba se o Senhor quer que eu vá para a direita ou para a esquerda, para que eu saiba se o Senhor quer que eu entre por essa porta ou feche essa porta. É essa fé que nós precisamos buscar, porque é por meio dela que o Senhor nos protege. É por meio dessa fé que o Senhor nos protege. Nos protege inclusive de nós mesmos e das nossas escolhas. No capítulo 11 de Hebreus, depois eu convido vocês a lerem em casa, nós vemos o que aconteceu com esses homens de fé. Homens que foram cerrados ao meio, homens que foram açoitados, homens que foram perseguidos, mas de maneira nenhuma isso quer dizer que o Senhor não os protegeu. Isso quer dizer que o Senhor usou a vida deles poderosamente. E esse era o propósito do Senhor na vida deles. E se esse for o propósito da nossa vida, pela fé, nós vamos crer que esse Deus tem isso pra gente. Essa proteção não é física. Ela não é proteção como um mantra que eu vou agora abrir a Bíblia na minha casa, em 1 Pedro, capítulo 1, e deixar ela aberta na sala da minha casa. Se isso fosse verdade, nenhum cristão seria perseguido. Nenhum cristão seria decapitado por muçulmanos. Mas nós sabemos que nós somos.
perseguidos, decapitados e cerrados ao meio. Queridos, nós somos seguidores de Jesus Cristo. É isso que vai acontecer conosco. Se o nosso Salvador foi crucificado, que nós tomemos nossa cruz e sigamos Ele. De maneira alguma seremos preservados física e emocionalmente, como se fôssemos imunes aos males desse mundo. Porém, aqui divergimos do mundo. Nossa vitória não está em prosperidade material e autopreservação. Não está em nossa conta bancária ou posição social. Tudo isso vai passar. Nossa vitória está em Cristo Jesus, que já venceu a morte. Nossa segurança está no fato de que nada pode nos arrebatar da mão do Senhor Jesus Cristo. Pela fé nele, já temos a vitória. Mas essa fé não é uma obra nossa. Não é algo que brota da carne ou do esforço humano, como se pudéssemos nutri-la com o nosso suor. A fé verdadeira, salvadora e genuína é dom de Deus, sustentada pelo próprio Deus. Não é o tamanho da fé que nos guarda, mas é o poder de Deus que também sustenta a nossa fé. Não é uma fé em si mesma, mas fé do e no Deus vivo, no Cristo ressurreto, na obra perfeita da cruz e na promessa da ressurreição no último tempo. Não é o tamanho da fé que nos guarda. Eu posso ter muita fé, eu posso ser um homem de tremenda fé. Não é ela que guarda, é o poder de Deus. Tudo vem do Senhor. A nossa fé vem do Senhor. Mas se o Senhor tem nos guardado, é Ele que tem nos guardado. É o poder dEle que nos guarda. É Ele que nos dá a fé. É dEle que vem todas as coisas. Pedro coloca a fé como uma condição da nossa proteção. Não como algo que vem de nós, mas como um dom de Deus. Queridos, isso é libertador. É libertador saber que a nossa fé não é uma conquista pessoal. Saber que eu não preciso trilhar uma jornada e fazer um esforço, e eu não preciso ir bem na prova para que eu tenha uma fé. É libertador saber que isso vem do Senhor, que é dele, que é dom dele. Porque senão eu estou colocando uma condição muito importante para isso. Estou colocando uma condição muito importante para a minha salvação, para a proteção do Senhor, para que a minha herança seja guardada, para que eu seja protegido, que é quanto esforço eu investi na minha fé. E nós sabemos que não existe nada que nós possamos fazer para que a nossa fé seja aumentada. A única coisa que nós podemos fazer é clamar ao Senhor por misericórdia, para que nós então tenhamos o nosso espírito vivificado, para que nós então tenhamos acesso ao Pai, para que nós sejamos regenerados, para que então o Senhor nos dê esse dom maravilhoso que é a fé, para que então, a partir dele, nós tenhamos sede pela palavra, e nos alimentando da palavra, nos alimentando cada vez mais da palavra, e cada vez mais conhecendo do Senhor, o Senhor aumente a nossa fé. É pela fé que recebemos aquilo que Cristo já conquistou na cruz. Como Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9. É pela graça que somos salvos, mediante a fé. E até essa fé não vem de nós. E como diz Romanos 5, 1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. E essa paz é parte da nossa segurança eterna. Uma vez justificados por essa fé, dada por Ele, só então nós teremos a paz com Deus. É isso que diz em Romanos 5:1. E essa paz com Deus, ela é fundamental para que nós tenhamos a nossa segurança eterna, da nossa herança. Afinal de contas, se nós não estivermos em paz com Deus, nós somos inimigos condenados do Senhor. Voltando ao boletim, é por meio dessa fé
que somos protegidos pelo poder de Deus. Vamos ler junto? 1 Pedro 1:5b. Até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Essa salvação já foi conquistada, mas ainda aguarda sua plena manifestação na glorificação dos filhos de Deus. Assim, enquanto caminhamos como peregrinos dispersos neste mundo, somos protegidos pelo poder de Deus, sustentados pela fé que Ele mesmo nos concedeu, até o dia em que veremos face a face aquele em quem cremos e a quem amamos, sem o termos visto. 1 Pedro 1,8 diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Queridos, vamos tomar posse desse versículo. Mesmo não tendo visto ele, nós amamos ele. E apesar de a gente não ter visto ele, de a gente não ver agora, a gente crê e exulta com alegria indizível. Esse texto fala muito sobre o povo de Deus. O povo de Deus é alegre. O povo de Deus é contente. Nós cantamos aqui no começo. E agora eu sou contente. O povo de Deus é contente? Nós somos contentes? Contente não quer dizer que eu estou o tempo inteiro com um sorriso nos lábios. Contente quer dizer que eu estou contentado com as coisas que o Senhor tem me dado. Que eu estou satisfeito no Senhor. E por esse motivo, eu sou alegre. E por esse motivo, nada me falta. Nós somos contentes, meus irmãos? Nós estamos satisfeitos no Senhor? Afinal de contas, a nossa salvação está prestes a ser revelada. Nós somos um povo que não precisa se preocupar com o que vai acontecer conosco depois que a gente morrer. A gente sabe. Nós somos um povo que não precisa se preocupar se nós estamos tomando a melhor decisão, se nós somos protegidos, o que vai acontecer amanhã. Se nós realmente vivêssemos pela fé, nós não nos preocuparíamos com o dia de amanhã. Nós estaríamos totalmente satisfeitos no Senhor hoje. Hoje bastaria. E amanhã é outro dia. Enquanto caminhamos como peregrinos dispersos, nós somos protegidos pelo poder de Deus. Nós não pertencemos a esse mundo. E voltando ao boletim. Portanto, nossa segurança não está em nós mesmos, nem em nossas obras, nem na estabilidade deste mundo, mas exclusivamente no Deus que guarda a sua herança e guarda também os seus herdeiros. Vamos ler junto? Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. É Deus que guarda a sua herança. É Deus que guarda o seu povo. E ninguém pode nos arrancar da mão do Pai. Que essa certeza fortaleça os nossos corações. Ainda que as provações venham, ainda que sejamos desprezados como peregrinos e forasteiros, a nossa herança está guardada e nós estamos protegidos até o último tempo. Queridos, hoje nós devemos sair daqui com uma certeza de que a nossa herança não pode ser corrompida, de que a nossa herança ela não pode ser tomada da mão do Pai, e de que esse Deus que é maior do que todos guarda essa herança, e de que esse Deus que é maior que todos e que guarda essa herança protege o seu povo, e de que esse Deus que é maior que todos, que guarda a sua herança e protege o seu povo, é o nosso Deus. E Ele já venceu a morte. E eu queria que a gente se colocasse de pé, para a gente ler esse último versículo para a gente encerrar. Lá em Judas 1, 24, 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria,
Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amados, podem se sentar. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar e nós vamos ter o nosso momento de ceia. Paizinho amado, obrigado, Pai, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Obrigado porque é o Senhor que guarda a nossa herança, meu Deus. A Ti pertencem todas as coisas. E eu coloco diante de Ti, Pai, essa comunidade, que nós sejamos edificados constantemente por essa palavra, meu Deus. Que nós tenhamos certeza, Pai, de que a Ti pertencem todas as coisas. Que nós vivamos coerentemente com essa fé. Que nós vivamos coerentemente com um povo que sabe que o Deus que crê é maior do que todas as coisas. E que nós sejamos, Pai, testemunhas vivas nesse mundo. Que nós preguemos o Evangelho sem medo, Pai. Em casa, no nosso trabalho, na rua, onde quer que nós estejamos. Que nós testifiquemos desse Deus. E que pessoas possam vir a crer o Evangelho por meio da nossa pregação. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.